voltando às aulas de identificação de cátions e ânions, hoje nós vamos começar a identificação dos cátions. Nós vamos trabalhar inicialmente com os cátions mais simples, que são o sódio mais, o potássio mais, a amônia e o magnésio 2+. Para isso, nós vamos fazer algumas reações características para cada um desses cátions. Para o sódio, o teste mais simples é o teste da chama. Na verdade, o que vai acontecer? Lembra da camada de valência, onde a gente tem um elétron que absorve energia e vai para o estado excitado e depois ele volta emitindo uma cor? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos o quê? Com o bico de Bunsen, ou seja, ele tem uma temperatura suficientemente para o quê? Para excitar essas moléculas para voltar ao estado fundamental. Então, nós vamos começar com um teste para o sódio. O sódio, ele possui uma cor na chama bem característica, que é um amarelo. E muitas vezes, em algumas análises, ele é considerado interferente, porque ele sobressai tanto as outras cores referentes ao potássio, ao cálcio, ao bário. Então, na verdade, muitas vezes, quando a gente utiliza muitos sais de sódio, ele acaba interferindo. Então, nós vamos fazer esse teste inicialmente. Inicialmente, nós vamos usar o fio de níquel-crômio, tá certo? Só que esse fio, ele veio da loja, tá certo? Então, nós vamos fazer o quê? Uma limpeza. Como? Utilizando o ácido clorídrico. Então, aqui nós temos o ácido clorídrico e aqui nós temos o cloreto de sódio no vidro de relógio. Então, nós vamos inicialmente mergulhar o fio de níquel-crômio no ácido clorídrico e fazer uma limpeza. Significa o quê? Que eu vou estar o quê? Eliminando qualquer resíduo que vá atrapalhar na minha medida, tá certo? E agora eu vou mergulhar na solução de sódio, contendo sódio, tá certo? E nós vamos verificar o quê? Lembrem, gente, a gente tem que sempre trabalhar com a chama azul. Então, tentem ajustar o bico de Bunsen para uma chama azul. E aí nós vamos o quê? Usar a solução de cloreto e colocar no meio dessa chama. E o que a gente pode observar? Que a chama azul muda de cor por um amarelo intenso. Esse tipo de teste também pode ser feito com sólidos dos sais, tá certo? A gente aqui consegue ver, mesmo com uma solução diluída, a presença do sódio, tá certo? Então, esse é o teste clássico para análise de sódio. Mas, muitas vezes, esse teste mascara outros testes de análise. Tá certo? Mas ele é o mais simples para a identificação de sódio. Gente, o mesmo teste da chama pode ser utilizado para identificar potássio. Claro que, quando uma amostra tem sódio e potássio, a intensidade do sódio é muito maior do que a do potássio. Então, às vezes, o sódio mascara a presença do potássio. Nós vamos verificar que, para o potássio, a gente tem uma outra tonalidade de cor, que é um violeta. Então, gente, a gente acabou de usar esse fio para análise, o fio de níquel-crômio para análise do sódio. Novamente, nós vamos ter que descontaminar. Então, novamente, nós vamos ter que fazer a lavagem em ácido clorídrico, tá certo? Para a limpeza do fio. Claro que, se você puder, você pode utilizar um fio diferente, mas mesmo assim é necessário fazer uma limpeza prévia. Após a limpeza, vamos mergulhar na solução de potássio. E, gente, tomem cuidado, porque a intensidade do violeta é muito baixa. Então, tentem colocar bem perto da lateral da chama para vocês verificarem a intensidade desse violeta. Vocês conseguiram ver? Como é rápida? A intensidade do violeta?
Vocês podem perceber que o sódio que vocês acabaram de ver, é bem mais intenso. Gente, vocês viram que a intensidade da cor utilizando uma solução de sódio é muito intensa e o do potássio é muito menos intensa. Quando as duas íons estão presentes, é impossível diferenciar o sódio e o potássio pela chama. Então nós temos um outro teste para diferenciar, ou seja, identificar os íons potássio, que é com ácido tartárico. Na verdade, nós vamos o quê? Reagir o potássio com ácido tartárico e vai formar um precipitado. E nesse precipitado ele é formado como? Utilizando um tampão de ácido acético acetato. A gente tem que corrigir o pH. Na verdade, a gente tem que deixar um pH adequado para essa precipitação acontecer. Então, nós vamos utilizar quem? O ácido acético e o acetato de sódio para tamponar a solução para a gente adicionar o ácido tartárico. Então, inicialmente, nós vamos o quê? Adicionar o cloreto de potássio, o ácido acético acetato e verificar o pH. A gente espera que o pH fique entre 4 e 6, ok? Então, vamos lá. Quatro gotas de cloreto de potássio. Por que eu estou adicionando mais acetato de sódio? Gente, porque o ácido acético que eu estou usando é 3 mols por litro e o acetato de sódio é 0,2 mols por litro. A ideia seria o quê? Adicionar concentrações iguais e assim eu não teria quantidades de volumes diferentes, tá certo? E agora nós vamos o quê? Verificar o pH dessa solução, tá certo? Então eu tenho aqui o papel indicador, tá certo? E aqui nós temos a escala. A gente quer o quê? De 4 a 6, tá certo? Uma gotinha é suficiente para molhar o papel indicador. E vamos comparar, gente. Tonalidade de cor está basicamente na região que a gente queria. Tá certo? Que é de 4 a 6. Agora nós vamos o quê? Adicionar o ácido tartárico. Cinco gotinhas. E por fim, o etanol. E agora nós vamos usar um bastão de vidro para atritar o tubo de ensaio. Tá certo? Como? Nós vamos atritando. Por quê? Porque isso aqui vai o quê? Facilitar a precipitação do potássio com ácido tartárico. Vocês estão observando a mudança de cor da solução, ficando turvo? Conseguimos o quê? Obter uma solução turva que indica o quê? A precipitação do potássio com ácido tartárico. Gente, o teste clássico para verificar o NH4+, é a presença de amônia gerada. Lembra, gente, quando a gente trabalha com sais de amônio, por que a gente usa capela?
Porque a gente está gerando o que? NH3, que é amônia. Então o que nós vamos verificar hoje? A formação do NH3. Como? Utilizando um sal de amônio e uma base forte, tá certo? Então nós vamos fazer esse teste e verificar o que? A formação da amônia. Lembra, como que a gente verifica a emissão de um gás incolor? Utilizando o papel de tornassol. Nós vamos usar o que? O papel de tornassol vermelho, tá certo? Então nós vamos o que? Primeiramente preparar a solução e depois levar ao aquecimento. Então vamos lá usar cloreto de amônio. E adicionar hidróxido de sódio. Temos aqui o papel de tornassol vermelho já umedecido e nós vamos o que? Colocar na boca do tubo sob o aquecimento. Podemos começar a notar a mudança de cor do papel de tornassol vermelho para o azul. Gente, dando continuidade à identificação de cátions, vamos passar para o magnésio. O magnésio, ele é muito parecido com a identificação de outros cátions que nós veremos na próxima aula, que é o cálcio, bário e estrôncio. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com a verificação de formação de alguns precipitados com magnésio e a solubilidade na presença de sais de amônio. Então, inicialmente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar uma solução de magnésio e adicionarmos hidróxido de sódio. O que a gente espera que aconteça? A precipitação do hidróxido de magnésio. Então, para isso, nós vamos colocar quatro gotas de cloreto de magnésio. E 4 gotas do hidróxido de sódio. E podemos verificar a formação de um precipitado gelatinoso de hidróxido de magnésio. Agora nós vamos adicionar sal de amônio, que é o cloreto de amônio. Lembre, gente, capela ligada porque nós estamos trabalhando com amônio. Então, nós vamos adicionar seis gotas de cloreto de amônio. E a gente pode verificar que com a adição do sal de amônio, houve dissolução do precipitado. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente adiciona amônia na solução, a gente tem o quê? A diminuição da concentração de OH-. E com isso, o KPS do hidróxido de magnésio não é atingido. Então, a gente não consegue mais precipitar o hidróxido de magnésio.
Gente, a gente acabou de trabalhar com a precipitação utilizando hidróxido de sódio. Agora nós vamos o quê? Trabalhar utilizando hidróxido de amônio. E nós vamos fazer o mesmo experimento que nós acabamos de fazer. Verificar a solubilidade do precipitado formado com hidróxido de amônio em meio de sal de amônio, tá certo? Então, para isso nós vamos o quê? Utilizar o cloreto de magnésio. E agora nós vamos substituir utilizando hidróxido de amônio e não mais hidróxido de sódio. Podemos verificar que com a adição do hidróxido de amônio, nós temos agora novamente a formação de um precipitado de hidróxido de magnésio. Lembra, a gente também teve quando a gente utilizou o hidróxido de sódio. Então nós vamos verificar o que agora? Adicionar o cloreto de amônio novamente para verificar se há solubilidade ou não, tá certo? O que a gente observa? Que o precipitado de hidróxido de magnésio é solúvel também quando a gente adiciona cloreto de amônio. Por quê? Lembra, gente? A gente está o quê? Quando a gente adiciona o cloreto de amônio, a gente está o quê? Diminuindo a concentração de OH-. Portanto, a gente não está atingindo novamente o KPS do hidróxido